Fala galera, beleza? Seguinte, dando continuidade aí às grandes confusões, né, às grandes modificações do início do século XX, já tem vídeos a respeito da Primeira Guerra Mundial, certo? E para vocês entenderem nosso episódio de hoje, que é o início da Revolução Russa, a gente precisa regredir um pouquinho no tempo, a gente precisa voltar um pouquinho nas datas aí anteriores à própria eclosão da guerra, para a gente começar a sacar agora, porque na verdade os assuntos e o nosso tema, né, ele começa a ser o que a gente chama de período entre guerras. Ou seja, ao invés da gente fazer uma análise contínua no período, né, cronológica, a gente começa a fazer uma análise geográfica. O que é isso? O que está acontecendo, quais são as características, mudanças, consequências desse episódio da Primeira Guerra para várias regiões diferentes. Ou seja, como é que a Rússia vai estar comportando até chegar à Primeira Guerra e o que é a Rússia depois da Primeira Guerra. Qual é o caso dos Estados Unidos? O que acontece com a Alemanha e a Itália, ou com o próprio Brasil, como tem vídeo aí também, certo? Então, a partir de agora, a gente vai sacando o que acontece em cada uma dessas regiões, né, em cada um desses locais, e como é que essa Primeira Guerra Mundial ela vai impactar e causar uma série de transformações e mudanças. E para vocês entenderem essa questão da Rússia, né? Porque o grande assunto, e a gente não conclui ele nesse vídeo, vai ter um outro aí explicando um pouquinho mais, principalmente sobre a ascensão dos bolcheviques, né? A revolução em si acontecendo. Mas eu estou gravando esse vídeo hoje para a gente começar a discutir as características anteriores à Revolução Russa, né? Que vai ser a formação do primeiro Estado socialista, o primeiro modelo prático do socialismo. Ah, Pedro, mas já existiu a Comuna de Paris há um episódio atrás, que foi a tomada da cidade pelos operários e pelos trabalhadores e conseguiram passar ali algumas semanas na organização no poder. Sim, mas a partir de agora, a experiência da formação da União Soviética, na experiência da Revolução Russa, ela vai se tornar um grande modelo, ok? E para isso a gente vai fazer um paralelo, né, com a forma imperial de governo russo, com o atraso da política, com o atraso da economia e as características sociais, e a própria influência do pensamento marxista, né, do socialismo científico, que vai ser utilizado como as bases teóricas para essa revolução. Okay? Então, já que a questão é essa, o primeiro tópico que eu preciso que vocês entendam é que, principalmente porque o modelo marxista, né, as teorias que o Marx ele propõe de implementação do comunismo, o comunismo como auge, né, como uma sociedade tão igualitária, tão desenvolvida no sentido de ser pensado coletivo, que não vai ser mais necessário nem o papel do Estado, vai ser abolida as classes sociais, todo mundo faz a sua função, todo mundo gira em torno do todo. E no pensamento marxista, vai ser necessário uma fase de transição até se atingir esse comunismo. E essa fase de transição, ela é a chamada socialismo, né? E dentro desse período socialista, dentro dessa prática socialista, o Marx ele não propõe um modelo, né? Ele não cria um manual do que você tem que fazer, quais são os passos que tem que seguir. Ele propõe que, para se atingir esse estado perfeito, esse estado comunitário de igualdade social, vai ser necessário antes a tomada do poder por um grupo de oprimidos, né? Por essa base da pirâmide social, pelos excluídos, pelos mais explorados, e a partir do momento que esse grupo ele controlar o Estado, né, a organização política, ou seja, as regras, os decretos, a distribuição de riqueza, a coletivização
do campo, da indústria, do trabalho, do serviço, ela vai precisar ser organizada por esses trabalhadores. Então, é necessário primeiro uma fase de governo socialista que controle o Estado e que distribua essa renda, que distribua esses recursos, para num posterior momento, para numa outra fase, o próprio Estado ser abolido. Ou seja, quando não for mais necessário explicar, convencer, designar, ordenar e criar regras, não tem mais necessidade desse Estado, já que a sociedade ela se coletivizou, ela se tornou comunitária. Então, é uma etapa para se atingir o comunismo, o que não chega a acontecer. Essa fase de Estado ela não avança, né? Ela não é abolida. Então, na verdade, ela vai ser intensificada e ela vai se tornar aí uma grande ditadura, principalmente no governo do Stalin, que é um modelo quando a gente pensa na prática socialista, né, no modelo socialista de política, a gente vai estar, né, tendo em vista a nossa primeira referência. Mesmo que vocês não saibam, né, a primeira referência que se faz de como um país socialista funciona vai ser baseado no que o Stalin vai estar fazendo. Mas isso para daqui a pouco. Para a gente entender, então, o porquê que foi a Rússia, né? Por que não é a Alemanha? Por que não é a Inglaterra? Porque quando Marx está escrevendo essa teoria socialista, né, ele está pensando na população do proletário. E nesse caso, dentro da lógica de tomada de governo, já que é a base que vai, né, são os operários que vão tomar o poder e criar um Estado socialista, a primeira lógica é que o local com maior número de operários e maior número de trabalhadores de fábrica, aonde a exploração dessa categoria, dessa classe mais ocorre, é onde mais vai abrir espaço para que a revolução aconteça. E na verdade o que a gente vê não é isso. A gente vê a revolução seguindo para um país agrário, para um país em que o capitalismo ele ainda não está efetivo, em que a indústria está ascendente, ou seja, ela está começando, ela está se iniciando, e não em países com capitalismo e um projeto industrial mais consolidado. Certo? Então, o primeiro lance que eu queria que vocês sacassem sobre a Rússia, né, e isso vai acontecer até nos anos anteriores à própria Primeira Guerra, é o que a gente chama de modelo czarista. O que é isso? Enquanto as grandes potências europeias, e vamos pensar, Inglaterra, França, Alemanha, a própria Itália, Áustria-Hungria, eles já modernizaram a sua política, modernizaram no sentido de que o grupo de burgueses, né, o capitalismo já conseguiu criar as suas bases. E por mais que sejam países monarquistas, ainda existem imperadores, ainda existem reis, essa monarquia ela é controlada por parlamento, ela é controlada por constituição, ou seja, quem governa de fato, quem tem o poder de fato, é o grupo de burgueses. E nesses países e nessas potências europeias, o capitalismo ele já avançou. E quando o capitalismo ele se firma, olha, porque vai ser fundamental vocês entenderem isso. Quando o capitalismo ele firma, a ideia de lucro, né, a busca pelo lucro, a busca pelo aumento da renda, pelo enriquecimento econômico, ela passa a ser o grande motor da sociedade. Então, na Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Áustria-Hungria, enfim, nas várias outras potências, buscar cada vez mais dinheiro e buscar lucro é o que gera, é o que move essa sociedade. E é justamente essa característica do lucro que vai levar ao avanço da industrialização. Porque a criação das máquinas, a criação da fábrica, o avanço da tecnologia para encurtar a distância, para acelerar a produção, para baratear os custos, ela é toda pensada em uma lógica, numa estratégia para se ganhar dinheiro. Né? A máquina ela vem para modernizar e para agilizar a produção. Só que só é possível um país industrializado, um país avançar nessa industrialização,
se ele tiver uma burguesia forte, se ele tiver essa característica de economia como motor da sociedade. Ou seja, é isso que te destaca. Ter dinheiro é o que te traz valor. No caso da Rússia, o modelo ainda não é esse, porque a Rússia é um regime czarista. E o que é isso? A Rússia ela ainda está nas características imperiais absolutistas. Sacou? Não, a gente não pode chamar o rei da Rússia, porque não existe essa palavra rei, e esse governante, né, esse líder político, líder religioso, essa figura que ordena tudo, ele é chamado de czar. E esse modelo czarista, ele ainda não tem, né, ele ainda permanece na prática absolutista. O que é isso? O dinheiro ele é importante, ele é fundamental, o Estado ele precisa ser rico, mas o que determina a posição das pessoas, a categoria das pessoas e a distinção, quem é importante e quem não é o lucro, não é a quantidade de dinheiro, é a posição na hierarquia de nobreza. Então, quando existe esse regime czarista, sem constituição, em que o czar ele manda e ordena tudo é a vontade dele, ele ainda não passou, né, a Rússia ela ainda não passou pelas revoluções burguesas, que é a Revolução Inglesa, que é a Revolução Francesa, que é a Revolução Americana, a própria Revolução Industrial. Ou seja, esse capitalismo ele ainda não entrou de fato na Rússia. Isso significa que a Rússia ela é agrária, ela é camponesa, ela ainda tem relações feudais, né? As pessoas, o camponês ele ainda não paga imposto, ele não trabalha com dinheiro, ele ainda trabalha com troca, saca? Então, a Rússia ela tem toda uma política e economia atrasada. Só que a partir do século XX, justamente porque o Estado, né, já que não tem uma burguesia forte, para avançar nesse projeto de industrialização, não é um grupo privado, não é um grupo individual que vai criar a indústria e que vai querer ganhar esse lucro, o Estado vai fazer isso, né? O projeto de modernização e industrialização, ele é direcionado pelo próprio czar. E isso traz uma criação de empresas estrangeiras, o lucro ele é levado embora. Como a Rússia ela demora a entrar nessa lógica industrial em relação às outras potências europeias, o trabalhador russo, o operário russo, ele ainda não conseguiu lutar por direitos, né? Por quê? Porque a industrialização ela é nova, ela é recente. Inglaterra já começa a ter lei trabalhista e demanda trabalhista. França, Alemanha, Itália, Áustria são países em que esses operários já bateram de frente e já estão conseguindo direitos, né? Diminuição de jornada, salário melhor, segurança. No caso da Rússia, como essa industrialização ela é nova, ela ainda não tem essa maturidade. E o que isso acontece? Um monte de indústria estrangeira entra na Rússia porque lá o trabalho é barato, sacou? O custo do operário, já que não tem salário mínimo, não tem segurança, você não tem que pensar nada disso, porque os trabalhadores ainda não reivindicaram, ela vai ser um trabalho barato, certo? E é justamente por conta dessa exploração que o movimento operário russo ele vai começar a ganhar força muito rápido. E é onde a gente vê a formação dos dois primeiros grupos, né? É uma divisão que vai acontecer dentro do Partido Operário Russo, ok? E essa divisão vai receber o nome do grupo dos mencheviques e do grupo dos bolcheviques. E qual é a diferença dessas duas categorias, né? Já que ambos estão pensando nos operários, ambos falam em nome dos operários. Os mencheviques, que significam a minoria, eles acreditam que é necessária uma fase revolucionária para se atingir o comunismo. Vai ser necessário uma aliança dos operários com os burgueses, né? E para essa burguesia se desenvolver, para essa burguesia usar o seu recurso para criar
para aumentar a indústria e para modernizar esse Estado, o modelo czarista tem que ser abolido, e depois que essa burguesia tiver avançado, tiver ficado forte, o capitalismo tiver tomado conta da Rússia, aí sim entra a próxima fase, que é a fase socialista, né? Então para o projeto Menshevik, abolição do czarismo, adequação ao capitalismo e a partir daí o socialismo, certo? Para os bolcheviques, é o grupo mais radical, eles acreditam que não tem que ter essa aliança e não tem que ter essa fase capitalista. Tem que acontecer uma passagem para o socialismo de maneira direta, sacou? Não tem que ter acordo, não tem que deixar o capitalismo avançar primeiro, explorar o trabalhador primeiro, para aí sim o trabalhador ficar insatisfeito e tomar o poder. Não, já toma o poder direto. Então esse é o pedido e essas são as propostas dos mencheviques e dos bolcheviques, perdão. Beleza? Tudo isso ganha uma grande força no grande massacre do Domingo Sangrento, que vai ser considerado depois pelo próprio Lenin, né, do líder dos bolcheviques, como um ensaio geral. Ou seja, no ano de 1905, a Rússia ela entra numa crise imensa. Por quê? Porque o czar resolve entrar numa guerra contra o Japão, que já se modernizou, que já se industrializou. Por mais que o Japão seja muito pequeno, né, geograficamente, é um país que avança muito rápido e consegue destruir o exército russo. E essa destruição, essa derrota na guerra, ela tem um prejuízo tanto econômico quanto social, né? Ou seja, a população ela vai pagar mais imposto, ela vai ser mais cobrada, ela vai precisar pagar mais, correto? E ao mesmo tempo, esses manifestantes, esses operários, eles vão cobrar do czar uma postura, né? Num domingo, em 1905, numa manifestação pacífica, o czar manda abrir fogo e ele pune esses operários, ele pune esses manifestantes que estão indo lá pedir uma atenção do governante para o caos e para a destruição da vida do povo russo. E esse episódio, por mais que ele tenha acontecido em 1905, ele não consegue gerar força para derrubar o czar, né? A população está insatisfeita, mas ela ainda não conseguiu se unir para fazer esse movimento, ela vai abrir as portas para a população entender que a partir de agora o czar não está do lado do povo. Que se o povo se manifestar, que se o povo cobrar, que se o povo exigir do Estado, o Estado ele retruca com violência. E quem usa de violência vai receber violência em troca. Certo? Tudo isso para daqui a pouco. Beleza? Senão fica muito longo. Valeu, galera! Em breve a gente discute a próxima fase, que é a fase da Revolução. E aí sim a gente entra na Primeira Guerra para sacar como ela vai ser o grande motor disso tudo. Beleza? Valeu e abraço!